Alô, amigos ligados na rede EBSAT TV, sejam todos muito bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like maroto no vídeo e ative o sininho das notificações. Estamos chegando com notícias do Campeonato Brasileiro, da tabela de classificação do Brasileirão de 2019. Vamos ver também os jogos do final de semana e também notícias do Flamengo. Bastante notícias do Flamengo temos. Temos aqui que Justiça anula processo de 2015 e autoriza a liberação completa do Ninho do Urubu, CT do Flamengo. O Flamengo está de luto hoje também. O dirigente do Flamengo na gestão de Bandeira morre aos 40 anos, vítima de infarto. Temos esta notícia também das contratações do Flamengo. Com Brás na Europa, Flamengo ainda quer contratar mais e pode ter reforços para até 4 posições. Flamengo cogita vender Cuéllar para a Europa por metade do valor da multa rescisória. Flamengo e Atlético Paranaense, com Tuller e Diego. Vamos ver a provável escalação de Abel para o domingo. E Flamengo negocia renovação com Reinier até 2024. Real, City e outros europeus querem a joia. Vamos começar aqui então com os jogos do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado com Botafogo e Palmeiras às 16 horas. Grêmio e Atlético Mineiro às 19 horas. Flamengo e Atlético Paranaense, domingo às 16 horas. Santos e Internacional, domingo às 16 horas. Fortaleza e Vasco da Gama, domingo às 19 horas. Cruzeiro e Chapecoense, domingo às 19 horas. Bahia e Fluminense, domingo às 19 horas. Corinthians e São Paulo, domingo, também às 19 horas. CSA e Goiás, segunda-feira, às 20 horas. E para encerrar a sexta rodada, Avaí e Ceará, segunda-feira, às 20 horas. Vamos ver a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está em primeiro lugar com 13 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 12, São Paulo em terceiro com 11, o Santos é o quarto colocado com 10 pontos, em quinto lugar o Internacional com 9, em sexto o Goiás com 9 pontos, em sétimo o Botafogo com 9 pontos, em oitavo aparece o Corinthians com 8 pontos, em nono o Flamengo com 7 pontos. Em décimo, o Atlético Paranaense com 7 pontos. Em 11º, o Bahia com 7 pontos. Em 12º, o Ceará com 6 pontos. Em 13º, o Fluminense com 6 pontos. Em 14º, Fortaleza, 6 pontos. 15º, o Cruzeiro com 6 pontos. Em 16º, a Chapecoense, 4 pontos. E na zona de rebaixamento temos o Avaí em 17º com 3 pontos. Em 18º, o CSA com 3. O Grêmio na 19ª colocação com 2 pontos e em 20º o Vasco da Gama com 2 pontos. Flamengo negocia renovação com o Reinier até 2024. Real, City e outros europeus querem a joia rubro-negra. O meia de 17 anos tem multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 308 milhões de reais. O Flamengo já abriu negociação para renovar o contrato de uma das maiores joias do futebol brasileiro. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pelo portal Globo Esporte, o rubro-negro já conversa com o meia Reinier e seu staff para ampliar o seu vínculo, que se encerra no fim do próximo ano, até 2024. Como o Mundial Sub-17 acontecendo em outubro, o rubro-negro quer se precaver do assédio de equipes da Europa. O site revelou que Real Madrid, Milan, Manchester City e Borussia Dortmund são alguns dos clubes do velho continente que já mostraram interesse no jovem de 17 anos. Dono de 100% dos direitos econômicos, o Flamengo quer se proteger, pois sabe que, caso o vínculo não seja renovado, o meia poderá assinar um pré-contrato com qualquer time no meio de 2020. Inscrito na atual Conmebol Libertadores, Reinier, que ainda não foi utilizado na equipe profissional, tem multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 308 milhões de reais. E o Flamengo
Flamengo e Atlético Paranaense, com Tuller e Diego. Vamos ver a provável escalação de Abel para domingo. O zagueiro deve substituir Léo Duarte, fora de combate por causa de uma virose. E meia volta ao time titular no lugar de Arrascaeta. Cuijar e René se recuperam de dores e estão confirmados. As portas fechadas. Abel Braga comandou na manhã desta sexta-feira o penúltimo treino do Flamengo antes do jogo contra o Atlético Paranaense domingo no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico encerra a preparação na manhã deste sábado, mas já sabe que vai precisar mexer no time titular. Então, pela internet, pessoal, o Globo Esporte vai transmitir em vídeo, ao vivo, para o Brasil inteiro, o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Com um quadro viral. Léo Duarte não treinou com o grupo na semana e está praticamente vetado para domingo. Mesmo com Rodolfo à disposição, o jovem Tuller, de 20 anos, é que ocupou o lugar do zagueiro nas últimas atividades e é o favorito para fazer dupla com Rodrigo Caio. A outra provável mudança do treinador é por opção técnica. Diego treinou no lugar de Arrascaeta nesta sexta e voltará a ser titular da equipe principal, depois de um mês. A última partida do camisa 10 com força máxima havia sido no final do Carioca contra o Vasco, no Maracanã. Outras preocupações de Abel, Cuéllar e René se recuperam de problemas no tornozelo, voltaram a treinar e estão à disposição para a partida. A provável escalação rubro-negra tem Diego Alves no gol, Pará, Rodrigo Caio, Tuller e René. No meio-campo temos Cuéllar e Arão. Daí temos Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Gabigol. Flamengo cogita vender Cuéllar para a Europa por metade do valor da multa. Volante tem recebido sondagens do velho continente. Assediado pelo mercado europeu, o volante Cuéllar corre o risco de deixar o Flamengo, e por um valor abaixo da multa. De acordo com o Gazeta Esportiva, o rubro-negro considera a possibilidade de negociar o jogador por menos da metade do valor de 70 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. Em entrevista ao Sport TV durante o sorteio das oitavas de final da Libertadores, o vice de Relações Externas, o BAP, garantiu que ainda não recebeu proposta oficial pelo volante. Não chegou nada oficialmente, mas ele é um super jogador, exemplo para a garotada, e não surpreende se houver eventual interesse. A multa é muito alta, se chegar vamos avaliar, mas nosso interesse é que ele cumpra o contrato, declarou. Atualmente, Cuéllar é um dos jogadores mais queridos pela torcida rubro-negra. Está em sua quarta temporada pelo clube, onde já atuou 155 vezes. Esta notícia é sobre as contratações do Flamengo. Com o Braz, na Europa, Flamengo ainda quer contratar mais e pode ter reforços para até 4 posições. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do rubro-negro, está acompanhado de Bruno Spindel, mais um dirigente rubro-negro, e negociam para contratar posições prioritárias para o clube. Um dos elencos mais caros do futebol sul-americano, o Flamengo ainda trabalha para deixar o grupo mais estrelado. Em missão na Europa, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, está acompanhado de Bruno Spindel, mais um dirigente rubro-negro, e negociam para contratar posições prioritárias para o clube. 2 laterais, um para cada flanco, e um zagueiro. Além disso, um volante ainda é opção. Para a lateral direita, o nome que permanece na pauta é Rafinha, que defenderá o Flamengo se retornar ao Brasil após anos atuando na Europa. Essa decisão de voltar ao país, no entanto, ainda não está tomada. Segundo a apuração de Paulo Vinícius, comentarista da Fox, o lateral ainda deverá estar à disposição do Bayern de Munique para mais 3 partidas, para só então voltar às terras brasileiras em férias. E será neste momento que o defensor decidirá se aceitará a proposta do rubro-negro ou permanecerá no velho continente. Então, em entrevista, nesta semana, Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, confirmou que a negociação está em curso, mas não concretizada.
está bem encaminhado. Tomara que dê tudo certo. Estou torcendo pelo Marquinhos, vice-presidente do Flamengo, que é quem está tocando isso. Tem outros nomes também, a possibilidade de um zagueiro. Ele só volta com alguém contratado, um ou dois jogadores. Você pode ter certeza disso, disse o Cartola. Depende da vontade do jogador. Você sabe que em uma negociação dessa depende da vontade do jogador. Me parece que ele quer vir para o Flamengo, seguiu o dirigente Cacau. Além de Rafinha, o Flamengo busca um zagueiro e um lateral esquerdo, Gemerson do Mônaco e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. São os principais objetivos para essas posições. Ainda segundo apurações, o rubro-negro considera fechar a contratação de um primeiro volante, principalmente com a chance de perder Gustavo Cuéllar nesta janela de transferência na Europa. O Flamengo está em luto. Dirigente do Flamengo na gestão de Bandeira morre aos 40 anos vítima de infarto. Ele foi VP da Secretaria-Geral no segundo mandato do ex-presidente. Faleceu na manhã desta sexta-feira vítima de um infarto fulminante Gilberto Magalhães Freitas, conselheiro do Flamengo e que foi vice-presidente da Secretaria-Geral do clube durante o mandato do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Em nota, o SOFLA, grupo político ao qual Gilberto pertencia, ressaltou a importância do conselheiro para o Flamengo e relembrou sua participação em alguns projetos importantes do clube. Gilberto tinha 40 anos, era casado e deixa uma filha. Justiça anula processo de 2015 e autoriza a liberação completa do Ninho do Urubu, CT do Flamengo. Clube cumpre exigências do Ministério Público e pode voltar a usar o local para todas as atividades. Quase 4 meses depois do incêndio, que vitimou 10 jogadores da base do Flamengo, a maior tragédia do clube, a Justiça autorizou nesta sexta-feira a liberação completa do CT, que estava parcialmente interditado desde fevereiro. A decisão do juiz Pedro Henrique Alves, da primeira vara da infância, da juventude e do idoso, homologa o termo de ajuste da conduta que o Ministério Público e anula o processo de 2015 sobre as condições do local. O Flamengo já havia entrado em acordo em audiência com o Ministério Público na última terça-feira e aguardava apenas a oficialização. Agora, o Ministério Público acompanhará de perto as instalações e o clube poderá utilizar o CT para todas as atividades, incluindo pernoite, alojamento e concentração desde a base até o profissional, que ainda não estreou a concentração no novo módulo. Desde que aconteceu o episódio e o fechamento do CT, trabalhamos incessantemente para legalizar toda a estrutura e conseguimos o reconhecimento pelo Ministério Público e pelo juiz, que realmente temos uma estrutura de alto nível. Uma hotelaria preparada para receber as coisas, afirmou o vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunch de Abranches, que defendeu a estrutura. O que aconteceu foi um acidente lastimável, mas de forma alguma um descaso do Flamengo. Era uma estrutura provisória, sem o conforto de hoje em dia, mas capaz de receber as crianças. Estamos virando uma página triste da nossa história. É importante informar o torcedor de que o que foi fechado está reaberto. Aqui está a foto dos 10 jogadores, os rapazes. Corpo de Bombeiros, Secretaria de Urbanismo e Vigilância Sanitária também tiveram pendências incluídas no trato após a audiência. O documento final conta com detalhes minuciosos impostos por cada órgão para que o Ninho cumpra todas as medidas de segurança. Entre as medidas, a obrigatoriedade para o clube de manter 2 monitores no CT durante a noite. No acordo, o Ministério Público e órgãos competentes aceitaram os argumentos do Flamengo, de que já oferece aos menores no espaço que era destinado aos profissionais, alimentação equilibrada, tratamento de saúde e dentário, acompanhamento pedagógico, assistência social e todas as exigências existentes. A liberação da presença de menores de 18 anos é recente e apenas há 2 semanas as categorias de base voltaram a usar a estrutura do local.
como previsto antes da tragédia. Os jovens agora ocupam a estrutura próxima ao Campo 5, que pertencia aos profissionais até o início de 2019. É isso aí, galera. Quero agradecer a todos pela presença no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!